Muito bem, chegou a hora da nossa entrevista desta sexta-feira. O primeiro passo para conseguir um emprego é pesquisar onde estão as vagas. Em seguida, procure entender se o seu currículo está adequado ao tipo de oportunidade que você está buscando. Você também vai precisar reservar algumas horas do dia para se dedicar a essa busca. Mas nada melhor do que obter algumas dicas com quem entende sobre o assunto. Por isso, nós vamos conversar agora com Cláudio Ritiopo, executivo especialista em recursos humanos. Bom dia, Cláudio Ritiopo. Bom dia, Pedro. É um prazer estar falando com você e com os ouvintes da rádio. Prazer é todo meu e desde já agradeço a atenção que você se dispõe a dar a todos os ouvintes da Nacional em todo o país. Cláudio, muito bem. Muitos candidatos começam a entrevista já te chamando de chefe, ou essa expressão no primeiro encontro já é uma tremenda gafe? Não. Eu acho um excesso. É um excesso. Eu acho que o mais importante não é chamar o entrevistador de chefe. O mais importante é você conhecer um pouquinho da empresa, estudar um pouquinho da empresa, entrar no site dela, tentar entrar no LinkedIn do recrutador, para que vocês possam ter uma boa interação, para que vocês possam ter assunto, você possa mostrar conhecimento, interesse, mas chamar de chefe é um excesso. É verdade. Agora me diz uma coisa, Cláudio, isso me parece assim uma lição básica, né, das dicas. Se você vai a determinada empresa a solicitar uma vaga naquela companhia, você no mínimo tem de saber sobre alguma coisa sobre a empresa, né? O que ela faz no mercado, quais são os objetivos dela, o que ela se propõe diante da região onde ela está sediada e o que ela oferece à sociedade. Isso me parece um dever de casa que não deve deixar de ser feito, né? O candidato tem que se mostrar interessado pela empresa, né? Porque senão fica muito difícil, né? Se estabelecer uma conversa realmente interessante entre as duas partes, não? Sim. Mas, lamentavelmente, não é uma verdade nos processos seletivos. É muito comum os candidatos aparecerem frente aos avaliadores cru de informação, não tendo pesquisado sobre a empresa, não tendo... Muitas vezes eu já marquei entrevistas na minha própria empresa e o candidato chegava para mim e falava assim: mas a vaga é para quê mesmo? Você tendo acabado de falar sobre a vaga para ele no telefone. As pessoas não têm muito hábito de se preparar para as entrevistas, elas simplesmente vão, mas acredito que você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Acabam deixando o processo acontecer, meio que deixa a vida me levar, né? Mas isso deixa a vida me levar é muito bom quando a gente fala em termos de diversão, de relações pessoais, né? Com Sim. amigos, com parentes, mas no mercado empresarial não é uma coisa muito comum. Agora, isso também eu acho que decorre muito da falta de qualificação da mão de obra em nosso país, né? Agora as pessoas estão, acho que mais atentas, mais interessadas em não só se colocar no mercado, apesar de toda a crise econômica, né? Que nós vivenciamos um momento muito difícil, né? Já que a nossa geração, as pessoas que estão aí até os 60, 70 anos, nós nunca passamos por um momento de pandemia, né? A última geração vivenciou a gripe espanhola, isso antes, entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Quer dizer, as pessoas que estão vivas hoje estão beirando aí os seus 100 anos. Então, é um momento muito delicado e único que nós estamos vivenciando. Aliás, acredito até de grande aprendizado. E eu até te pergunto, você que é um especialista em recursos humanos, o que um candidato pode tirar de proveito num momento tão difícil como esse e se adequar a essa situação ao se oferecer como candidato à vaga da empresa que ele pesquisou, que ele buscou conhecimento e que ele se vê com um perfil adequado para disputar uma vaga especificamente em determinado setor da empresa?
Olha, ele tem que entender que antes de você buscar um emprego, você tem que buscar empregabilidade. O emprego é um processo, é uma consequência natural de um processo de empregabilidade. E os novos tempos exigem novas ferramentas. Hoje você entender de LinkedIn, por exemplo, que é a rede social. O Brasil é o quinto país no mundo em usuários de LinkedIn. Uhum. É uma rede social que detém um gigantesco número de vagas de emprego hoje. Mas muitas pessoas, muitos candidatos, principalmente o pessoal antigo, os mais velhos, ainda não tem muito contato com a ferramenta. E o fato de você ter apenas um LinkedIn, por exemplo, não significa que você vai estar maximizando a sua empregabilidade no todo. Você precisa entender de técnicas de SEO, que são os mecanismos de busca da operação lá, do processo do LinkedIn. Tem uma URL personalizada que nada mais é que aquele linkzinho, o nome da sua página. Vai ter que entender de técnicas de entrevistas, vai ter que fazer algumas entrevistas simuladas para se preparar para as armadilhas dos processos seletivos, vai ter que ter um currículo bacana e saber como fazer um currículo legal, ou seja, vai ter que precisar estar antenado às novas necessidades do mercado, inclusive hoje vídeo currículo, que é algo que está entrando aí como uma tendência. Antigamente a gente tinha um currículo só por papel, que a gente entregava na mão das pessoas, ou o cadastrozinho da internet escrito. Hoje nós já temos até o vídeo currículo, ferramenta muito usada nos processos seletivos, muito solicitada por recrutadores. Como se fosse então, uma story? Na verdade é uma breve apresentação do seu perfil, dos seus resultados obtidos, das suas atividades desenvolvidas, quais são as ferramentas que você conhece, a fim de apresentar para o recrutador, você explicando de que maneira você pode contribuir para aquela empresa, quais são as habilidades, competências que você tem que podem resolver o problema daquele selecionador, daquela empresa contratante. Isso eu considero muito interessante, porque ao você gravar um pequeno vídeo se apresentando, é bom porque o empregador já vê, já tem ideia da sua aparência, né? De como você se veste, como você se apresenta, a forma que você fala, se você tem o perfil, quando você se expressa, se você tem o perfil que a empresa busca, né? Nesse candidato, e você contar de maneira espontânea, procurar ser espontâneo, né? Não ficar lendo, né? Que nem num noticiário, mas se você se apresentar de maneira espontânea, tudo que você já fez na vida e as expectativas que você tem diante da empresa, do seu empregador, me parece uma ferramenta muito interessante isso, hein, Cláudio? Sim, vem crescendo nos processos seletivos. Você até falou aí, tem que ser espontâneo, não precisa ler o currículo. Ler o currículo, o selecionador sabe ler, você não precisa ler para ele. Uhum. O que ele quer é entender como é que é a sua postura, a sua vestimenta, o seu comportamento, a sua colocação, o seu vocabulário. Isso aí já dá uma boa primeira impressão quando bem feito e faz com que ele queira te chamar para uma entrevista mais pessoal, até mesmo presencial. Mais minuciosa, né? Exatamente, onde ele vai poder tirar as dúvidas daquela apresentação e do que você enviou no seu currículo. É uma ferramenta que vem crescendo bastante nas seleções, principalmente com a pandemia, onde os processos seletivos ficaram mais à distância. Esse primeiro contato por vídeo apresentação foi muito bacana. Eu acho essa dica que você deu desse vídeo, eu achei interessante porque eu fiz uma viagem aqui no tempo, né? Quando eu era garoto, e eu fiz economia, não me formei, e fui para a faculdade de Direito na UF, na Universidade Federal Fluminense. Estou vendo que você também é do Rio de Janeiro. Sou do Rio. E eu meu pai era advogado, eu fiz 4 períodos da Faculdade de Direito na Universidade Federal Fluminense. E aí eu queria sair dali do direito. Achei o direito, assim, apesar de ser uma faculdade muito interessante, você ganha muita cultura,
eu queria mudar de área, eu queria ir para o jornalismo, mas não tinha vaga no jornalismo, não tinha vaga em cinema, porque a UF é uma das poucas universidades que oferece esse curso. E eu fui fazer a prova, passei, e depois a etapa final era uma dissertação. Eu fiz a dissertação e um dos meus jurados foi ninguém mais, ninguém menos que o Nelson Pereira dos Santos, um grande cineasta. E ele acabou sendo o meu grande orientador, que na hora que eu fiz a dissertação, que ele leu a dissertação, ele olhou para mim e falou assim: olha, você está tentando se enganar, você não vai ser cineasta, você vai ser jornalista. Então procure uma faculdade de jornalismo, mas essa vaga de cinema você não vai levar de mim, não. E aí eu tive que concordar com ele que realmente eu não seria nunca um cineasta, né? Agora, ele jogou por terra todas as minhas pretensões artísticas, que na época também eu estudava sax tenor, e ele poderia ter me dado uma colher de chá assim, para eu continuar no meio artístico, mas aí eu fui para o meio mais formal e acabei indo para o jornalismo. Mas eu acho interessante isso, que você, quando se torna espontâneo, você tem essa entrevista mais minuciosa com o empregador, ele pode inclusive te orientar e te aproveitar em outras áreas que você não estava nem pensando, né? Em investir, não, Cláudio? Sim, às vezes a empresa está recrutando por um processo pontual, específico, por uma necessidade de momento, mas a empresa tem seus novos negócios, seus novos investimentos, oportunidades que vão pintar. Então, quando você deixa uma boa primeira impressão, não necessariamente você conquista aquela oportunidade, mas você deixa um legado com o selecionador para que ele possa te aproveitar e entenda as suas habilidades, as suas competências, as suas virtudes, de uma forma que ele possa te enquadrar em outras funções. Quando o recrutador é experiente, tem também essa sagacidade de poder aproveitar, direcionar o profissional até horizontalmente ou de forma vertical em alguma oportunidade, você consegue ser melhor aproveitado sem necessariamente ser para aquela vaga específica. Isso, inclusive, é muito comum. Hoje, por exemplo, a grande maioria das pessoas que trabalham na administração e até mesmo em recursos humanos, como você, são, por exemplo, engenheiros e não administradores, né? Pessoas que muitas vezes estão na área de relações públicas, são pessoas que são formadas em outras faculdades, mas têm um perfil interessante porque sabem se expressar muito bem, são pessoas simpáticas, são pessoas que têm empatia e sabem como estabelecer uma fonte de intermediação, de interação entre ambas as partes. E existe uma variedade, né, hoje, de formações específicas, mas que são aproveitadas em diversas áreas, né, Cláudio? Porque o mundo empresarial mudou muito, né? Mudou muito, e eu mesmo sou um exemplo disso, Pedro. Eu sou graduado em propaganda e marketing, fui preparado para atuar no mercado publicitário, e hoje eu trabalho dentro de recursos humanos. A vida acabou me direcionando, os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas virtudes foram treinadas e desenvolvidas para que eu virasse um profissional de RH. Mas eu fui preparado culturalmente para ser um publicitário, para ser um redator. A vida acabou me direcionando. E muitas pessoas, às vezes, têm um conhecimento X, preparam-se culturalmente para uma área específica, e a vida acaba direcionando ele para o que ele tem de melhor, para o que talvez ele consiga melhor proporcionar para a empresa, né? Hoje eu nem me vejo no mercado publicitário. Eu estou dentro de RH desde os 19 anos, desde estagiário. Nossa, e você hoje está com que idade, se você me permite perguntar? Eu estou com 40. Pois é, você está há 21 anos, né? Já é uma história de vida profissional muito interessante. Inclusive, a sua empresa Employability é sobre isso, né? Sobre recursos humanos. Você seleciona candidatos para outras empresas? A Employability é uma empresa de gerenciamento de carreiras. Ela trabalha até isso que nós acabamos de falar, a transição de um profissional de uma área para outra. Às vezes o profissional atua dentro do direito e está cansado do direito, não vê mais perspectivas naquela área.
estou dando direito como exemplo, e às vezes quer migrar para marketing, está cursando marketing e não sabe como recomeçar. A minha empresa vai preparar ele, um novo currículo para ele dentro daquela, aproveitando os conhecimentos dele em direito e trazendo isso para uma realidade de marketing, treinando ele para entrevistas de emprego para que ele possa recomeçar, sabendo como negociar o seu salário hoje, sendo um iniciante em marketing. Vamos contribuir e acompanhar o LinkedIn dele, o desenvolvimento dessa ferramenta. Vou cuidar do branding dele, que é a marca profissional dele. Nós chamamos de DPB, Digital Professional Branding, que é a marca dele na internet, nas mídias sociais. E vou fazer o principal, que é divulgar ele para vagas, né? Vou buscar a recolocação dele, colocar ele olho no olho com selecionadores, com contratantes. Isso é muito interessante. Agora, Cláudio, uma última pergunta. Já que o nosso tempo já está mais do que esgotado, o que você daria de dica ou de orientação assim para o candidato a uma vaga dar assim o primeiro passo certo, né? Isso até me lembrou aquela figura do John Harvard na Universidade de Harvard, né? Que o sapato dele tem um bico de ouro, né? Que ele falava que o primeiro passo para você conquistar sucesso profissional era você dominar a sua língua pátria, o idioma. E para você, qual seria o sapato ideal para você calçar e dar o primeiro passo em busca da realização da conquista do primeiro emprego? Olha, uma coisa que eu falei há pouco você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então você precisa ter vários sapatos com bico de ouro. Você precisa ter um currículo bem feitinho. A primeira coisa é você não pegar o currículo pré-pronto e levar para o selecionador, como se fosse um panfleto. Você precisa entender as necessidades dele, quais são os pré-requisitos daquela vaga, o que ele precisa resolver de problema naquela organização. E apresentar as suas virtudes, os seus resultados nas empresas que você passou, de uma maneira que você venha a focar no que ele precisa resolver. Porque muita gente chega aqui comigo com um currículo de 8, 10 páginas e o selecionador não vê isso tudo. Ele precisa encontrar as informações exatas que ele precisa no seu currículo em até 2 páginas. Você precisa também conhecer o selecionador. Eu tenho o hábito de orientar os meus assessorados a entrar no LinkedIn até do próprio recrutador, ver se vocês possuem conexões em comum, quais são as suas... o que vocês possuem de coisas em comum, para que vocês tenham um diálogo, um trato, quebre o gelo no momento da entrevista. Fazendo Perfeito. isso, você já vai causar uma boa primeira impressão. Tá certo. Cláudio Ritchopo, especialista em recursos humanos. Olha, muitíssimo obrigado pela atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes da Nacional em todo o país. Uma ótima sexta-feira para você e um ótimo fim de semana, tá certo? Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês, fico ao dispor.